Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live Dicas de Programação. Essa é a quinta live que a gente está fazendo. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de software de mais de 15 anos trabalhando nesta área para ajudar você e várias outras pessoas a aprender programação de uma vez por todas sem sofrimento. A minha missão é fazer você passar pelo muro do início, que bloqueia muitas pessoas que acham que não tem jeito com tecnologia, que não sabe inglês, vai inventando várias desculpas e fica sempre sendo um mero usuário de tecnologia e não passa a ser um criador de tecnologia. Então eu quero ajudar você com todo esse conteúdo para te levar a ser um programador, a criar tecnologia também. E talvez até adentrar nesta área profissionalmente, conseguindo um emprego. Hoje em dia tem muita vaga nessa área de tecnologia, desenvolvimento de softwares. Então, se você tiver interesse, pode até conseguir trabalho trabalhando de casa. Hoje em dia, os desenvolvedores de software, a maioria trabalha home office, pelo menos em alguns momentos, alguns dias na semana. Agora com a quarentena, certeza que estão trabalhando, né? E você tem a oportunidade de trabalhar também para fora, né? Para os Estados Unidos, para a Europa, até para outros países do mundo inteiro, né? Então, se você tiver interesse de entrar nesta área para trabalhar profissionalmente com programação, eu ficaria muito feliz de ter te ajudado, a dar o passo inicial nesta carreira que hoje em dia está com tanta necessidade de pessoas no mercado. E paga bem, né? Também, tá? Mas quem sou eu, né? Eu sou o Gustavo Furtado, eu criei o blog Dicas de Programação em 2013 e coloquei muitos conteúdos lá em texto, né? E agora comecei a gravar vídeos também, tentando levar a minha didática, a minha forma de conversar, a minha forma de explicar os conteúdos para as pessoas, ajudando essas pessoas a destravarem com o desenvolvimento de software, tá? Muito obrigado por você estar aqui, seja muito bem-vindo. O tema da live de hoje é o mínimo que você precisa saber para fazer um site, ok? Vamos lá então. Eu vou virar aqui a minha tela, eu vou ficar aqui no cantinho da tela para a gente conversar um pouco aqui, escrevendo algumas coisas, dando alguns exemplos, mostrando o site, como funciona e tudo mais, ok? Então, vamos lá. O mínimo que você precisa saber para fazer um site. Primeira coisa, evidentemente, você precisa saber como funciona a internet. Ontem eu gravei um vídeo também, tá? Como funciona a internet e mostrando, né, explicando que são vários dispositivos com vários algoritmos que vão executando nesses dispositivos, levando a informação, os dados de um ponto ao outro, e esse emaranhado de dispositivos na rede vão se comunicando e chegam, comunica, por exemplo, quando você precisa acessar um site, você manda uma requisição no seu navegador, ali o Chrome, por exemplo, o Firefox, o Windows Explorer, Edge, você digita ali um endereço de um site, dá um Enter. Quando você dá um Enter, você deu um comando e esse navegador, que é o software que está na sua máquina, ele vai enviar uma mensagem para o servidor pedindo a página que você está pedindo, está querendo ver, tá? Então você digitou lá um site, por exemplo, lá o meu site, Dicas de Programação. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você veio aqui na barra de endereço, colocou um endereço de um site, deu Enter, o navegador fez uma requisição que trafegou na internet até chegar num servidor onde essa página está hospedada, tá? E este servidor, ele viu que recebeu a sua requisição, pegou o conteúdo que você pediu e devolveu esse conteúdo para você. E o conteúdo voltou pela internet, passando por vários dispositivos eletrônicos, desde o modem que está aí na sua casa, na estante, aí na parede, né? Aí passou pelo fio, foi pela rede aí na sua cidade, trafegou por vários servidores e chegou a comunicação do servidor ao dispositivo onde você está vendo. Se você está vendo no celular, ainda tem a comunicação do seu celular com o seu roteador aí. Isso é uma coisa bem básica assim, de como funciona a internet. E porque a gente vai conversar aqui hoje é basicamente isso que eu comentei aqui. Você faz a requisição de algum recurso, de alguma informação, um site, uma página, qualquer coisa, uma imagem. O seu browser, aí onde você está vendo, ou um aplicativo, não vamos chegar lá ainda,
Ele vai fazer essa requisição que vai chegar num servidor e ele vai te devolver esse recurso também pela internet, tá? Esse é o básico de comunicação que a gente fala de cliente e servidor. Então, você, com o seu celular, com o seu computador, você é um cliente de um servidor que vai servir uma informação para você. Dito isso, o que acontece quando você acessa um site? Basicamente, isso que eu expliquei aqui, de você dar um enter lá no navegador, ele vai fazer uma requisição para um servidor, só que o seu navegador ele vai identificar, ele vai abrir aquele código que chegou do servidor, aquele código HTML, vou chegar um pouco nos códigos também, o que é cada linguagem e tudo mais, ele vai interpretar aquilo ali e identificar, putz, eu preciso de mais recurso. Por exemplo, eu preciso de uma imagem, se eu der um exemplo aqui dessa página. O navegador ele recebeu aqui o código HTML, ele identificou que ele precisava dessa imagem. Aí o browser fez uma requisição nesse endereço aqui, chegou lá no servidor de novo, o servidor devolveu a imagem em si. Então, no momento, ele me retornou um HTML, um código, tá? E o seu navegador aqui identificou que ele precisava de mais coisas para ele mostrar a página para você e buscou esses recursos. Eu dei exemplo aqui de uma imagem, mas tem muitas outras coisas. Por exemplo, eu abri aqui agora, apertando F12 no browser, você vê aqui uma ferramenta de desenvolvedores. Eu vou apertar um F5 aqui para atualizar essa página, você vai ver a quantidade de requisições que o browser vai fazer depois que ele carregar, que ele trouxer a primeira requisição, que ele receber a primeira requisição. Presta atenção, ó. Apertei F5, ele trouxe a primeira página e olha só a quantidade de coisas que ele foi buscar. Entre elas tem imagem, aqui aquela que eu mostrei, ó. Tem aqui alguns arquivos com outros códigos que ele precisou, né? Um CSS, arquivo de JavaScript. E a primeira requisição, aquela que eu comentei com você, ó. Ele trouxe aqui um código HTML, ó, que está bem mais feio, digamos assim, do que esse código que a gente está vendo aqui, ó. Tem cor, tem uma imagem e tudo mais, mas ele é um código HTML básico, tá? Então a gente teve várias requisições. Então é mais ou menos isso que acontece quando você acessa um site. O seu navegador, você digita lá o endereço, ele faz a requisição, passa pela internet, vários servidores, chega no servidor, o servidor retorna o recurso para a sua máquina, para o seu computador, para o seu celular, e ele mostra aquilo ali. O seu navegador ele identifica que precisa de mais coisas e vai buscar essas outras coisas também. Isso é o básico que você precisa saber de como o site funciona. E isso vem desde a década de 90, tá? Não mudou. Evoluiu, tá? Evoluiu os protocolos de comunicação e muitas outras coisas, mas basicamente a forma como funciona é assim ainda. Eu vou mostrar o que evoluiu para onde a gente está hoje. Por exemplo, a gente consegue navegar no Facebook vendo ali um chat, a imagem, a timeline está rolando e várias outras coisas. Aquilo ali não é um site simples, não é um site igual aos antigos, tá? Não vamos chegar lá ainda. Então, entendido isso, isso é basicamente como eram os sites no passado, tá? No passado era basicamente isso aqui. Essa página aqui, ela funciona exatamente da mesma forma como funcionaria na década de 90, tá? Na década de 90, há 20 e tantos anos atrás, tá? Funciona da mesma forma. Claro que teve evolução no CSS, por exemplo, no JavaScript que ela executou, mas a forma como ela funcionou de ir no servidor, receber no browser, descobrir o que tem mais e ir buscar mais coisas, ainda é da mesma forma. É assim que funcionava e é assim que funciona hoje em dia os sites básicos. E isso funciona como? Eu queria falar aqui um pouco sobre o protocolo principal da internet que a maioria das aplicações usam, que é o protocolo HTTP. O que significa, como que funciona esse protocolo? Ele é uma forma de se comunicar que o seu browser sabe, ele é uma linguagem, imagina que o seu browser é poliglota. Então ele sabe conversar com o servidor através desse protocolo. Protocolo quem é da área de direito, quem é da área administrativa, conhece muito bem o que é um protocolo. É uma sequência de regras que você tem que executar para cumprir alguma coisa. Mais ou menos como um algoritmo, como a gente já comentou um pouco antes, tá?
Então o browser, o seu navegador, eu falo browser, às vezes eu falo alguns termos em inglês, browser é navegador, se você não sabia, tá? Então quando eu falo browser é o seu Chrome, Internet Explorer, alguma coisa desse tipo. O seu navegador, o browser, ele entende esse idioma para conversar com o servidor, e o servidor também entende esse idioma, tá? O que ele precisa basicamente de informação para concluir? Ele precisa saber o endereço que você quer alguma coisa. Então aqui, quando eu digitei esse endereço aqui, ó, se você for ver, ele está usando aqui um protocolo HTTP, ainda tem um S. Esse S significa de segurança, tá? Ele tem algumas encriptações ali para fazer mais seguranças, né, para essa comunicação. Então quando você vê esse HTTPS, o cadeadinho aqui certinho, ele é um site mais seguro que você pode colocar algumas informações ali, um cartão de crédito, alguma coisa assim, né? Se você não vê esse S aqui, você não evita fazer isso aí. Então vou colocar informações importantes, assim, que não podem ser vazadas, tá? Então voltando aqui no protocolo HTTP. O protocolo HTTP ele precisa primeiro do endereço que você quer acessar, e ele é composto basicamente com o protocolo que você está usando, vai ser sempre o HTTP, HTTPS, aí põe 2 pontos, //, o endereço do servidor que você está acessando, tá? Os servidores que vão fazer essa requisição sua chegar no servidor que você quer acessar, eles não entendem este nome, tá? Eles falam de números, que a gente fala endereços IPs, tá? Então vai passando de um endereço IP até outro. Só que o primeiro que você manda, o primeiro servidor que manda, chama DNS, tem vários DNS, ele faz essa transformação desse texto, por exemplo aqui o mclp, dicasdeprogramação.com.br, para o endereço IP onde esse servidor está. Aí ele vai mandando para os outros até chegar nesse aí. E por fim, depois da última barra aqui do endereço do seu servidor, né, do domínio que a gente chama, a gente tem o recurso. Então é assim que é formado a URL, né? Que a gente em alguns lugares chama de URI também, tá? A URL é uma especialização da URI, que é basicamente o endereço de algum recurso que você quer acessar na internet. É composto do protocolo, né, HTTP, mais o endereço do servidor, mais dentro daquele servidor, qual o caminho para chegar no recurso que você quer, tá? Além disso, também é passado algumas outras informações, tanto dependendo da forma do que você quer fazer com esse protocolo. Eu vou chegar lá nos métodos. Você pode passar alguns cabeçalhos. Você não precisa, como usuário, não precisa se preocupar com isso, mas o seu browser ele vai criar alguns cabeçalhos e mandar. Cabeçalho em inglês é header. Então, se você for ver aqui, ó, na ferramenta lá que eu comentei com você, de desenvolvedor, né? Essa ferramenta aqui, se você vir aqui na network, você tem cada requisição que foi feita para os servidores, né? Então aqui o exemplo da primeira requisição, que foi quando a gente deu Enter, o browser ele colocou vários cabeçalhos aqui, ó, várias informações a mais, que não necessariamente precisava ser enviado, dependendo, tá? Só que aqui tem algumas informações importantes, ó. Eu quero um conteúdo em HTML. O browser já está entendendo que ele quer esse conteúdo. Esse aqui na verdade é de resposta, tá? Da requisição é esse aqui, ó. Tá falando aqui várias coisinhas que a gente precisaria saber. Essas informações que são passadas no cabeçalho, o servidor é uma forma de o seu navegador e o servidor conversarem sem precisar ser exposto. Então você vê ali o endereço aqui, vê o que está sendo retornado, mas não está sabendo o que está sendo falado ali. É como se fosse um idioma que você não sabe conversar, não conhece. Então ele está falando ali algumas coisas e você não precisa saber, você só precisa saber do que foi traduzido para você, que é o que está mostrando aqui. Só que entender como isso acontece é importante se você quer desenvolver site, você quer trabalhar com tecnologia, tá? E o HTTP também, ele tem algum que a gente chama de métodos ou verbos, tá? Então, que fica meio implícito também aqui no cabeçalho, quando a gente vai no cabeçalho, ou o navegador entende isso também.
quando você vai mandar uma mensagem para o servidor para requisitar alguma coisa ou para pedir para ele fazer alguma coisa lá no servidor, dependendo do que você quer, você usa um verbo HTTP diferente. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma coisa, por exemplo, igual eu estou pegando essa página HTML aqui para o meu servidor, poderia ser algum dado também, uma informação, eu uso um método, ou a gente também chama de verbo, chamado get, que a tradução no inglês é justamente esse pegar. Né? Tô indo ali capturando alguma coisa. Tá? Se eu quero salvar alguma coisa, quando você digita alguma coisa num formulário, né, você está fazendo um cadastro, igual você pode se cadastrar aqui para receber o mini curso gratuito. Você vai enviar uma informação para ser salva no servidor, certo? Isso você está fazendo, você está postando uma informação, é o verbo post, tá? Eu falo verbo porque é em inglês, justamente capturar página HTML, se eu fosse falar em português. Enviar, postar informações, por exemplo, de um formulário. Por isso que é verbo, eu estou falando efetivamente, faça tal coisa. Um outro verbo também muito comum, aqui HTTP, é o delete, é delete mesmo. Que já está implícito o que você está querendo fazer. Então você está acessando num recurso. Se eu tivesse um método HTTP no servidor recebendo uma requisição com o verbo delete, ele iria deletar essa página no servidor. É que lá ele não aceita receber um delete, ele só aceita o get neste endereço. Lembra que aqui é formado pelo nome do servidor mais o recurso que eu comentei? A parte final depois da barra aqui é conhecido como recurso. Eu posso estar querendo fazer assim, me dá esse recurso, ou salva esse recurso, ou deleta este recurso. É tudo verbo, tá? Então quando você vê get, post, delete e o último aqui para a gente fechar é o put. Put é para você alterar alguma informação, ela já foi cadastrada algum dia, você está alterando. Estou alterando a minha senha, você vai fazer um put, o HTTP put. Então você, com o método HTTP, você está colocando um verbo nessa comunicação, tá? Você está falando o que você quer através do endereço, está ali em cima. Com o verbo HTTP você está falando o que você quer fazer, tá? É o verbo mesmo. E você tem os cabeçalhos, que tanto você, o browser seu aqui, vai mandar para o servidor, são os cabeçalhos de requisições. Você pode ver aqui, até, deixa eu puxar um pouquinho para cá, ó. Aliás, deixa eu mudar a imagem aqui para a esquerda, tá? Se você for ver aqui no canto direito, nas requisições, a gente tem aqui os requests headers e os response headers, que são cabeçalhos da requisição e cabeçalhos da resposta. Essa é uma forma do seu browser, seu navegador e o servidor se comunicarem de uma forma que não seja tão claro, tão aberto assim, todo mundo está vendo, mas qualquer um que quiser ou prestar atenção naquela conversa consegue. É só vir aqui onde eu mostrei essa ferramenta, que é só apertar F12, tá? Quando você abrir qualquer página no seu browser, ele abre essa ferramenta, você vem em network ou rede, dependendo do idioma do seu navegador, e aqui você vai ter todas as requisições que estão sendo feitas aí entre o seu navegador e o servidor lá na internet, tá? Então isso é o mínimo básico que você precisaria saber do protocolo HTTP. Por que é importante saber o protocolo HTTP? Porque é ele que é o mais usado o tempo todo na internet. Eu diria que 99% dos sites e sistemas que você acessa utilizam o protocolo HTTP para comunicação. Isso inclui até os aplicativos que estão instalados aí no seu celular, tá? Embora ele não seja um navegador, que é o mais comum para acessar um site, eles também utilizam o protocolo HTTP para comunicar com o servidor. Porque, embora aqui no navegador o mais comum é a gente pegar coisas como uma página HTML, um endereço, uma imagem que esse HTML precisa para mostrar aqui, um arquivo CSS para eu deixar esse HTML mais bonito, são recursos estáticos assim. Quando você precisa acessar dados, você pode também usar o protocolo HTTP, essa comunicação, eu diria até esse idioma de comunicação entre um cliente e um servidor. É um dos idiomas, tem outros, mas esse é o mais comum para que a internet funciona, tá?
E vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco quando eu falar das aplicações, tá? Hoje eu estou falando mais, até agora foi mais de site e principalmente como funcionava antigamente. Mudou, teve uma evolução, mas a parte de comunicação é exatamente a mesma. Por isso que eu falei, esse site ele é exatamente, ele funciona exatamente da mesma forma que há 20, 30 anos atrás. Entendeu? Dito isso, como eu já comentei aqui, quando você faz uma requisição usando o protocolo HTTP, o seu navegador ele baixa um código, que é um código HTML. Código HTML, se você quiser saber, eu fechei ali a parte aquela parte que mostra ali as requisições, né? Se você quiser ver o código HTML desta página, você clica aqui com o botão direito e clica em exibir código da página. Aí você vai dar uma assustada porque tem muito código, né? É uma loucura isso aqui. Deixa eu deixar um pouco um pouco maior aqui. Este código ele pode dar uma assustada, mas fica calmo, tá? Vai começar a fazer sentido agora. Ele está assim porque ele está minificado. Ele está economizando dados que são trafegados na rede. Porque ele tirou todos os espaços que a gente teria. A gente poderia estar com ele bonitão, ele ia ficar enorme. Mas aqui, ó, você pode ver que ele tem 11 linhas. Aqui não dá, talvez não dê para ver no vídeo, mas tem 11 linhas só. Essa página inteira, quando ela foi construída normalmente, de forma mais comum, né? Ela não tinha 11 linhas, ela tinha, sei lá, 1000 linhas, por exemplo. Só que na hora de eu colocar ela lá no servidor para servir na internet, funcionar em produção mesmo, todo mundo acessar, eu executei um script nela que tirou todos os espaços que não precisava, todos os enters e tal, isso economiza o servidor. Então, ele tá assim meio estranho, é por isso, mas você não precisa se assustar. Por que não precisa se assustar? Este código é um código HTML. HTML não é uma linguagem de programação. Então, dito isto, significa que este código ele não faz nada, ele não executa nada. Ele não é um algoritmo, como eu já comentei em alguns outros conteúdos. Algoritmo é a execução de passos para chegar em alguma coisa. Esse aqui ele não faz nada. É como se fosse aquele seu arquivo do Word que você tem várias marcações falando isso aqui é negrito, isso aqui está itálico, essa fonte aqui é amarela, isso aqui é o título, coisas do tipo. O HTML serve para a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se a gente vir aqui, eu quero saber, por exemplo, dicas de programação. Ó, você pode ver que ele está em negrito, certo? Se a gente achar este conteúdo lá no HTML, a gente vai ver que ele tem algumas marcações. Ó, que é o primeiro parágrafo. Ó. Olá, amigo, tarará, termina com dicas de programação. Ele está aqui, ó. É esse código aqui, certo? Você percebe que o dicas de programação, ele está escuro aqui. Ele está mais negrito, certo? Como se fosse o negrito do Word. O que faz ele ficar negrito é uma marcação que eu coloquei. Ó, marca este texto daqui, a gente coloca uma marcação chamada strong, que significa forte em inglês, até aqui. Quando eu faço a mesma marcação com uma barra aqui depois deste sinal de menor, eu falo que está terminando a marcação. É a mesma coisa se eu tivesse no Word, tivesse vindo fazer isso aqui, ó, selecionado esse texto aqui, e ido lá no botão negrito e clicar assim, negrito. O que o Word faz é exatamente isso aí. Ele coloca um código falando assim, ó, começa aqui, tudo que está aqui até nesse outro ponto é para ficar escuro. É isso que ele fez. Então, o HTML ele é basicamente uma linguagem que você marca conteúdos. Você tem um monte de conteúdo ali, pode ser texto, eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco também. E você está falando, ó, esse conteúdo daqui até aqui é para fazer isso, daqui até aqui deixa amarelo, daqui até aqui é um parágrafo. Por exemplo, aqui a gente tem um parágrafo, começando no olá, terminando no ponto depois lá do dicas de programação. O parágrafo é uma outra marcação, começa com P, tá? Se eu começar, cadê? Me perdi aqui no olá. O olá está aqui, que eu mudei o zoom. Tá aqui, voltando o zoom aqui, ó. Tem uma marcação P, aí tem todo um texto, até lá o negrito e fechou o P. Então, são marcações. Então, a tradução de HTML, né, seria uma linguagem de marcação de hipertextos. Tá? Hipertexto é um texto um pouco mais bombadinho. Né? Ele tem alguns links, tal, como, por exemplo, as imagens, links de uma página para outra, etc. Mas é uma linguagem de marcação.
só para finalizar aqui, não quero você passar essa vergonha, você chegar numa roda de programadores e falar assim, eu programo em HTML. HTML não é linguagem de programação, é uma linguagem de marcação igual o Word tem ali. O Word faz a mesma coisa, só que o Word tem uma outra linguagem que não é o HTML, ele usa uma linguagem dele, tá? Dito isso, beleza, a gente entendeu o código HTML, que é exatamente o conteúdo que veio na primeira requisição. Quando a gente deu o Enter aqui no endereço, o servidor retornou com aquele código doidão ali, que é o HTML, e ele não faz nada, tá? O browser, o navegador, que recebe este código e fala assim, beleza, o código está aqui. Agora eu vou interpretar ele, interpretar o que tem nele, para eu pegar essas marcações e mostrar para o usuário que está querendo ver este texto em negrito, aquele itálico, isso aqui é um parágrafo e tudo mais. E quando ele identificar, por exemplo, que ele tem que pegar uma imagem, como esta tag aqui, ó, IMG de imagem, a gente tem eu falo tag, eu não expliquei o que é tag. Tag são essas marcações. Tudo que começa com o sinal de menor, fecha com o sinal de maior, o texto ali dentro que identifica, é uma tag, tá? Então eu tenho a tag P, tag em inglês é tag, né? Tag, né? Vocês devem saber ali aquela tag de colocar no carro, né? Para passar no pedágio lá. Aquilo lá é mais ou menos a mesma coisa. A empresa lá do pedágio, lá, o Sem Parar, Connect Car, então, tem outras aí agora, né? Nem sei todas. Mas elas, o que elas fizeram com o carro de vocês? Ela marcou o seu carro, ela colocou uma marcação, ela colocou uma tag. Uma outra tradução para o português é etiqueta. É como se essa empresa colocou uma etiqueta no seu carro. Então quando você passar ali no pedágio, ela já vai te identificar e liberar. Aqui é a mesma coisa, a gente coloca uma etiqueta, uma tag, para marcar alguns textos, alguns conteúdos que a gente quer que ele fique de uma forma ou outra, tá? E quando a gente tem uma tag IMG, a gente olha aqui no atributo, tá? Numa coisa que tem aqui dentro, que é o src, tem o igual e tem um caminho. Quando ele começa com barra aqui, significa que é a partir da barra do domínio lá. Lembra do HTTP? Você tem lá qual que é o protocolo está usando, HTTP. Tem o endereço do servidor, uma barra, que a gente também chama de domínio, esse endereço do servidor. Tem uma barra e o recurso, certo? Como eu vou aproveitar o servidor, é no mesmo servidor, eu só falo o recurso que eu quero. Então aqui, ó, barra, imagens, images, né, em inglês, imagens, sem o N, barra, fluxograma, lâmpada tal, que é isso aqui, ó. Se a gente for ver, ele aproveitou exatamente lá o domínio e colocou o recurso que eu estou querendo acessar lá naquele servidor. Entendeu? Beleza, é assim que funciona. O seu navegador, ele vai pegar esse HTML inteiro, interpretar o que ele precisa, o que é coisa a mais. Sempre que tem um endereço aqui, uma barra, alguma coisa, algum recurso, é alguma coisa que o seu navegador vai pedir para o servidor mais coisas, né? Não necessariamente é no mesmo servidor, tá? E outra coisa que o navegador vai fazer são as marcações aqui, tá? E depois que ele obtém esses outros recursos que ele precisa, como por exemplo essa imagem, ele pegou lá depois que ele fez a primeira requisição, ele vai montar essa página HTML para a gente, ok? Então é isso que vai acontecer. O seu navegador, ele baixa códigos, e quando eu digo códigos, não estou falando programação necessariamente. Código, um HTML é um código. O CSS, eu não falei do CSS. CSS é basicamente para deixar o seu texto, formatar o seu texto. Se eu quero colocar uma cor diferente, igual por exemplo aqui está em azul, aqui eu tenho um botão que tem uma cor laranja de fundo, a cor do texto aqui é branca, isso aqui tudo é CSS. O HTML ele só marca o que é cada coisa. Ó, isso aqui é um botão, isso é um parágrafo, esse texto o usuário falou que quer em negrito, etc. Né? E o CSS ele vai dar a informação para o browser assim, ó, é dessa forma que é para formatar, aquele conteúdo lá para mostrar para o usuário. Então o CSS é uma linguagem onde a gente vai descrever como que a gente quer que o conteúdo apareça aqui no navegador, tá? Seja o tamanho da fonte, a cor da fonte, a cor de fundo, cor aqui botão, por exemplo, várias outras coisas, né? Imagem, se eu quiser mudar o tamanho da imagem, continua sendo formatação, tá?
etc. Muitas outras coisas, links, enfim, muitas coisas. E também tem o JavaScript. Nesta página, dificilmente ele vai ter um JavaScript. Acho que vai ter, talvez, num botão desse aqui. Um botão desse aqui ele vai ter um código JavaScript. O que é o código JavaScript numa página HTML? Num site, tá? Uma página de um site. O JavaScript é onde a gente coloca a nossa lógica de programação. Enquanto o HTML ele não faz nada, ele só mostra o que está marcado aqui nesse conteúdo, e o CSS ele formata esse conteúdo, o JavaScript ele executa lógica. Quando você preenche um formulário e aperta no botão salvar, por exemplo, pode ter alguma lógica ali. Por exemplo, se o nome não foi preenchido, apresenta esta mensagem de texto para o usuário e não manda nada para o servidor, porque era uma informação obrigatória. Você viu que a forma como eu falei aqui é uma lógica de programação? Se tal condição é verdadeira, faça tal coisa. Entendeu? E eu posso até colocar assim, ó, tem 5 campos ali. Eu posso colocar uma estrutura lógica enquanto, né, como eu já comentei algumas vezes, que vai executar ali para cada um desses formulários, executando a validação. Então, ou pode ser um repita até. Para cada item deste formulário, que são 5 campos, verifica se cada um deles é válido ou não. Se for inválido, apresenta uma mensagem de erro e cancela essa operação. Isso é lógica de programação. E a gente, aqui na parte do navegador, a gente escreve, implementa estas lógicas de programação com a linguagem de programação chamada JavaScript. Certo? A gente entendeu o HTML, o CSS e o JavaScript agora. O JavaScript, como a gente faz com o Visual aqui, tem um exemplo aqui do Visual, mas acho que nessa página não vai ser, não tem nenhum, tem um pedacinho de código aqui. Se eu fosse executar algum código parecido com esse aqui na minha página HTML, eu não iria usar o Portugal, eu iria usar o JavaScript, tá? Deu para fechar aqui o ciclo nessa parte de como funciona um site, uma página, as requisições, como que o seu navegador funciona. Isso, você entendendo isso, você já entendeu mais da metade do funcionamento dos sites, tá? No final das contas, tá? Aqui eu estou falando de recurso principalmente estático, eu ainda não falei de recurso dinâmico lá do lado do servidor. Por exemplo, eu comentei lá do protocolo HTTP POST, que ele pede para cadastrar alguma coisa. O recurso que você vai enviar essas informações para cadastrar, na verdade, é um endereço no servidor que vai receber aquilo e executar uma lógica de programação ali também. A gente chama esses recursos também, tá? De endpoints, né? Pontos finais ali. E nesse código que roda lá no servidor, a gente chama de back-end. A gente pode executar, lógica de programação normal, igual a gente já comentou também. Se tal coisa acontecer, faça essa outra coisa. Se não, faz isso aqui. Enquanto tal condição for verdadeira, vai fazendo esse tipo de coisa. Por exemplo, enquanto essa lista de e-mail não chegar no fim, salva cada um deles aqui no banco de dados, por exemplo. Tá? Essa programação que acontece lá no servidor é conhecida como back-end. E a gente tem várias linguagens de back-end. Tá? Se você aprendeu o JavaScript para programar aqui no browser, no navegador, que é o lado front-end, na parte da frente, também você pode, com essa linguagem que você aprendeu, você pode executar códigos do servidor também hoje em dia. No passado não tinha isso aí. É relativamente recente, aí, uns 5 anos, que hoje tem a linguagem de JavaScript no servidor. A tecnologia que usa lá chama Node.js de JavaScript. Mas pode ser Java, C#, PHP, Python, Ruby, etc. Né? Chegou no limite aqui das que eu me lembro de back-end, mas tem muito mais. Tá? Python, JavaScript, Java, C#, PHP, Ruby, enfim, acho que são as mais conhecidas aí. Se você for aprendendo essas aí, você tem emprego como programador back-end. Qualquer uma dessas que eu citei, você consegue trabalhar. Então, voltando aqui para o browser, a gente consegue agora separar
uma coisa interessante. O browser pega o código HTML de uma página e vai interpretar aquilo ali, e para mostrar ali ele pega outros recursos nos servidores, tá? Esses recursos podem ser arquivos CSS, onde vai ter o código para formatar a página. Pode ser arquivos JavaScript, por exemplo, onde ele vai deixar ali preparadinho para executar alguma lógica de programação aqui no lado do navegador, no front-end, tá? E pode ser também dados, pode ser informações. Então, por exemplo, eu quero os dados do usuário que está logado. Ele pede lá para o servidor. Essa parte vai ser um back-end, um endpoint no servidor, back-end, que vai obter essa informação de algum lugar. Pode ser do banco de dados, pode ser, sei lá no Facebook, se você deu a permissão, etc. Ele vai formatar essa informação lá e te devolver essa informação, esses dados para você no seu navegador, tá? E antigamente isso não acontecia. Antigamente, por isso que eu comentei aqui que a gente tinha os sites como ele era no passado e como é hoje. No passado, a página ela vinha pronta, tanto o HTML quanto os dados vinham ali pregados no HTML. O servidor lá, o código, a lógica de programação do lado do servidor, ela pegava uma estrutura HTML, pegava os dados e montava o HTML com esses dados ali e devolvia a página pronta. Hoje em dia não precisa ser assim. Quem faz esse trabalho é o browser. Ele pega o código HTML e os recursos que ele precisa ali de imagem, CSS, JavaScript e tal, e pede os dados também ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você está no Facebook, você clicou você viu uma publicação e você quer ver os comentários, quando você clica no link de ver os comentários, o seu Facebook ele vai lá no servidor, busca os comentários que são dados, certo? E vai estruturar aquilo ali e mostrar ali para você no HTML, tá? Então a evolução do que era antigamente de ser as páginas serem a gente fala web 1.0, né? As páginas eram criadas no servidor e pouca lógica tinha aqui no front-end, né? No navegador. Hoje em dia, a gente baixa uma aplicação inteira no nosso navegador, igual eu estou dando exemplo do Facebook, mas pode ser o seu webmail lá, se você entrar no Gmail, no Yahoo, funciona do mesmo jeito, tá? Até os sites de notícia funcionam assim também, e vários outros, né? Eu tenho alguns sites também que funcionam muito assim, umas aplicações, né, que eu ponho para ajudar as pessoas. Dito isso, hoje em dia é muito assim, eu trago a estrutura da minha aplicação, a lógica de aplicação vai estar quase toda aqui e ele só vai no servidor para buscar dados. Olha que legal. E a gente chama esse tipo de site, já deixa de ser site estático, mas não é uma página que você acessa. É uma aplicação mesmo, é um software, é um aplicativo, que a gente chama de aplicativos de página simples. Você baixa uma página, o Facebook, você fez a requisição para uma página, facebook.com lá, acessando alguns recursos, e ele vai baixar o código de uma aplicação e vai buscar os outros dados no servidor. Isso funciona também com o Netflix, com o seu Spotify. Todas essas são aplicações que rodam no browser. Olha que legal. E busca os dados aonde? No servidor, lá na internet. Então, se você não tiver internet, essas aplicações não funcionam. Algumas funcionam. Vou avançar aqui um pouco mais. Só para terminar aqui esse assunto de acessar os dados, esses dados são acessados no que a gente conhece como API, tá? Que são locais de acesso à informação. Então, por exemplo, quando eu vou acessar, e as APIs, a maioria são em HTTP também, tá? Mesma coisa. Funciona da mesma forma se fosse entregar uma página HTML. Só que ao invés de entregar uma página HTML no formato HTML, eu entrego um dado num formato específico, por exemplo, um JSON, tá? É uma linguagem de marcação, estruturação também, para a gente representar uma informação, tá? Que pode ter várias outras informações ali dentro. Então, esses lugares onde a gente acessa os dados são conhecidos como APIs, tá?
As APIs são onde a gente acessa os dados. Com isso, a gente tem também os aplicativos mobile, que são os aplicativos instalados aí no seu celular, que eles funcionam exatamente igual os aplicativos que rodam no browser, no navegador. A diferença é que alguns são nativos, alguns rodam instalado no próprio celular, né? Com a linguagem de programação apropriada ali para aquele sistema operacional. Por exemplo, então se você tiver com um Android, você desenvolve em Java ou Kotlin, tá? Que é uma outra linguagem que o Google colocou aí para desenvolver aplicativos. Se você for fazer um aplicativo para iOS, para os iPhones, aí, iPad, você desenvolve com Objective-C ou com Swift também. E tem algumas outras linguagens de programação que se aproximaram muito mais da linguagem que a gente usa no browser, que é o JavaScript. A linguagem de programação, como eu comentei, que a gente usa no navegador é o JavaScript. Então aí a gente tem algumas linguagens para desenvolver que você consegue colocar nos dois sistemas operacionais, que são linguagens híbridas, né? Não é linguagem híbrida o melhor termo, mas você consegue desenvolver o mesmo código, um código para essas duas plataformas. Só que a forma como esses aplicativos acessam as APIs, ou seja, acessam os servidores para buscar dados, é a mesma forma que o site faz isso, que o JavaScript aí no seu navegador faz. Por que é a mesma forma? Ele vai usar também o HTTP. Então você consegue fazer uma requisição HTTP. O browser faz isso nativamente, mas você consegue fazer com JavaScript hoje em dia, tanto no navegador quanto lá nos servidores, quanto nessas outras linguagens, Java, Swift, Objective-C, C#, Ruby, Python. Com essa linguagem todas você consegue fazer requisições HTTP. Então o HTTP se tornou o idioma padrão de comunicação entre softwares no mundo inteiro. Tá? Claro, tem outros protocolos, outras formas de se comunicar, mas o HTTP é o idioma padrão de comunicação entre aplicações no mundo inteiro, na maioria, 99%, tá? Isso incluindo tanto os softwares que estão aí no seu navegador, as aplicações, quanto os que estão instalados aí no seu celular, que são os aplicativos. Se ele baixou alguma informação, ele usou com 99% de chance dele ter usado HTTP, que é a mesma forma como eu expliquei agora há pouco, tá? E você pode, para ele funcionar offline, ou seja, sem internet, o que ele precisa? Ele precisa baixar todos os dados que ele precisa para funcionar. Então, por exemplo, lá o seu Spotify, quando você clica para baixar as músicas, ele, através do protocolo HTTP, pode ser que não, tá? Mas 99% de chance de ser o HTTP. HTTPS, né? Com a segurança. Ele vai no servidor dele lá, na API, a música que você vai baixar é uma informação, é um dado, tá? Ele vai baixar aquilo ali e salvar no seu celular. Aí quando você tiver sem internet, ele vai consultar o arquivo que está baixado, tá? Mas ele é uma aplicação, né? Você tem ele no navegador também, que executa várias requisições HTTP nos servidores na internet, ok? Então aqui eu já comentei, até uma pergunta que já foi respondida. Onde fica a lógica de programação? Se o HTML marca os conteúdos, o CSS deixa bonitinho, o browser, o navegador lá e o seu celular, ele vai usar o protocolo HTTP para baixar todos os recursos. Se você precisar executar alguma lógica de programação, você pode executar tanto aqui no seu navegador quanto lá no servidor, tá? Então, por exemplo, se eu mandei um formulário, se você, por exemplo, entrou lá naquela página lá da inscrição do minicurso, tá? Se você quiser, eu não sei se eu deixei aqui na descrição, mas se você entrar aqui nesse link, você vai abrir uma página HTML normal, tá? Como eu já comentei, e aqui tem um campo de e-mail. Você pode preencher esse campo de e-mail, né? Sei lá, com o seu e-mail, e clicar nesse botão receber minicurso. Quando você fizer isso aqui, olha que legal, eu até puxei aqui a parte de network. Quando você fizer isso aqui, o seu navegador fez uma requisição
HTTP usando aquele método POST que eu comentei. Eu vou até mudar de posição aqui para ficar mais visível, ó. Acho que eu aumentei demais, ó. Mas ó, eu fiz uma requisição lá no servidor. Aqui, ó. O método que ele usou foi o POST. Lembra do que eu comentei? O endereço é um endereço específico lá. Acho que é esse aqui mesmo, tá? Não, é um outro endereço. Não vou conseguir ver aqui porque ficou muito grande. É esse aqui, ó. Esse aqui é o endereço, tá? Ele tem aqui o domínio e depois do domínio ele tem um recurso. E o verbo é o que ele está falando para fazer com esse recurso. Fala assim, ó, posta essa informação aí nesse recurso, nesse ponto aí no servidor, nessa porta, tá? Aí lá no servidor ele recebeu este conteúdo e ele vai executar uma lógica de programação. O que pode ser essa lógica de programação? Pode ser salvar este dado que eu enviei aqui, no caso que é um e-mail, salvar no banco de dados. Ele pode enviar um e-mail para você agora, falar assim, ó, toma aqui, confirme o seu e-mail, por exemplo. Então lá tem uma lógica de programação também. Então, e aqui, se eu não, naquela página lá do e-mail, se eu não preencher o e-mail e clicar aqui nem está fazendo validação, ó. Ele nem deu mensagem nenhuma. Mas eu poderia validar. Este campo está preenchido? Se não tiver preenchido, apresenta uma mensagem para o usuário e não envia a informação. Não faz o post lá, o HTTP post lá no servidor. Entendeu? Isso é a lógica de programação também. Então você pode ter uma lógica de programação aqui no seu navegador e pode ter a lógica de programação também lá do lado do servidor. Ok? Bom, então para a gente finalizar, acho que é o mínimo. Isso é o mínimo que você precisaria entender para começar para desenvolver um site, para começar. Aí vai de aprender as linguagens que você precisa saber. Então você precisaria aprender um pouco do HTML, ó. Não precisa ficar fera no HTML, você precisa entender as tags básicas, as tags mínimas que você precisa para marcar o seu conteúdo. Depois, se você quiser deixar mais bonito, tá? Não necessariamente você precisa saber isso aí. Inclusive, por exemplo, eu não sou bom nessa área de estilização do site, deixar o site bonito. Eu não sou bom no CSS. Eu sou melhor na parte de programação, principalmente na parte de servidor, fazer as coisas funcionarem, tá? Então, você pode escolher. Se você quiser trabalhar com front-end, trabalhar aqui na aplicação, nesse lado do navegador, tem muita vaga e tem muita gente que gosta disso aí. Uma das coisas que você vai aprender é, primeiro, o HTML, o básico, tá? E na sequência o CSS, que é justamente o que vai fazer isso aqui ficar mais bonito. Você vai formatar isso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, esse texto está em azul, tá com uma fonte X. Aqui tem uma imagem no meio, esses textos tá tudo centralizado. Acho que deu para perceber que eu não sou bom de estilização, né? Esse botão aqui tá laranja, ele tem uma bordinha arredondada, esse texto aqui tá um cinza mais claro. São detalhes que tem muita gente que gosta de trabalhar com isso aqui. Se esse é o seu caso, é HTML e CSS que você vai precisar aprender, tá? Aí, aprendido o básico, claro que você pode aprofundar em todas essas tecnologias, essas linguagens, tá? CSS tem muita coisa para aprender, mas muita coisa para aprender. Se você quiser se tornar um profissional sênior de CSS e profissional sênior, independente da sub-área aí da tecnologia que você tiver, não falta emprego, tá? E se você é sênior, você vai ganhar bem, tá? O que acontece, por exemplo, esse dia teve uma reportagem na revista, acho que Exame, se eu não me engano, que estava sendo assim bem sensacionalista, né? Eles têm 20 e poucos anos, são disputados pelas empresas e ganham $20 mil por mês, coisa assim. É verdade, tá? Eu tenho para dizer para você que isso é verdade. Só que quem ganha esses $20 mil são os seniors, são as pessoas profissionais mais top, entendeu? Que se dedicaram, se especializaram nas coisas. Tem profissional especializado nessa parte de front-end. E aqui não é só pintar, deixar bonitinho. Tem muitas teorias por baixo aqui, por exemplo, de usabilidade. Isso aqui tá a usabilidade desse site aqui tá boa? Deixa eu dar um exemplo, ó. A usabilidade dele tá boa? E isso aqui pode incluir, por exemplo, se
essa imagem, ela tem um texto nela para descrever o que tem essa imagem, porque se uma pessoa que é cega vir aqui nesse site, ela vai ouvir o que tem nesse site, porque ela não consegue enxergar. Aí quando chega numa imagem, se não tiver uma descrição do que é aquela imagem, esta pessoa que é cega, ela fica com informação a menos, tá? Então tem empresas, principalmente startups, que contratam pessoas especializadas em experiência de usuário. Experiência do usuário, usabilidade, acessibilidade, isso tudo é conceito só da parte de front-end. Eu nem comentei de lógica de programação. Olha que legal, falei de CSS e HTML. Quer dizer que você não precisa saber? Não, você precisa saber um básico. Então, quando você está... Vou chegar mais próximo aqui. Quando você está estudando essa parte de tecnologia, você tem ali várias coisas. Vamos pensar aqui em colunas. Você tem várias colunas de coisas que você precisa estudar. Sei lá, lógica de programação, um Java da vida, um C Sharp, um JavaScript, banco de dados, HTML, CSS, front-end, etc. Você tem uma grande coisa horizontalmente para você que você tem que estudar, que você deveria estudar, tá? Só que você não precisa ser doutor nelas todas. Você pode pegar uma dessas coisas e se especializar nela. É aí que está o diferencial dos profissionais de tecnologia. Então, por exemplo, eu gosto de Java. Eu gosto porque tem muito emprego de Java, tá? Você pode sentar e se especializar em Java, tirar certificações, né? Aprender os frameworks principais aí que são usados, por exemplo, um Spring Boot. E você vai se especializar na linguagem de programação Java e vai ser uma pessoa top daquele conhecimento. Não necessariamente você tem que conhecer a outra coluninha que é o CSS. Mas é bom você conhecer um pouco. É bom você elevar cada uma dessas barrinhas, você elevar uma boa quantidade de conhecimento, porque uma hora ou outra você vai precisar, tá? Mas você pode ser especialista numa só. Você pode ser especialista numa dessas áreas apenas. Ou, já estou muito bom nisso aqui, eu vou me especializar também nessa. Você pode pegar duas dessas e andar junto. Sei lá, eu posso aprender C Sharp e banco de dados junto, porque é necessário ali no que eu vou precisar trabalhar. Entendeu? Então você pode se especializar. Lá naquela empresa que eu acabei de entrar e eu quero ficar ali por muito tempo, tal, eles usam banco de dados Oracle. Se especializa no Oracle. Fica bom no Oracle, porque se você quer ficar naquela empresa, subir de cargo e ficar ser promovido e quer ser nessa parte técnica, vai para o Oracle. Aí depois já entra um pouco, como eu gosto de comentar, que a linguagem principal que o programador tem que aprender é a linguagem interpessoal. Não é nenhuma linguagem de programação, é uma linguagem de comunicação entre pessoas. Então, se você começou nesta área, você já elevou várias barrinhas dessas que eu comentei de conhecimento. Chegou num ponto bom, mas você decidiu que você não quer se especializar nessas partes técnicas, sei lá, em Java, JavaScript, ou banco de dados, front-end, alguma coisa assim, e você tem uma habilidade de comunicação muito boa, você gosta da área de gestão, você pode se especializar na parte de gestão e liderança de equipes. Olha que legal, você pode ser um Scrum Master, você pode ser um gerente, você pode ser, se você gosta da área de operações, você pode trabalhar com DevOps. Então tem muitas áreas que você pode atuar, tá? E o básico que você precisa saber, que todas essas precisam, né, na área de tecnologia, começa com isso que eu comentei aqui hoje. Você tem que saber como funciona a internet. O protocolo HTTP, que é o que faz a internet funcionar hoje em dia. Todas as aplicações funcionam nesse protocolo HTTP. Então, se você entender o protocolo HTTP, como o browser funciona, quais linguagens falam o que, tá? Você pode voltar nesse vídeo depois e entender as linguagens melhor. Você tem HTML, CSS, JavaScript e tal. O que cada uma dessas linguagens faz? É o mínimo que você precisa para fazer um site e para subir na sua carreira na área de desenvolvimento de software ou qualquer outra que você quiser atuar na tecnologia, tá? Entender como funciona a internet, os sites e os aplicativos é o mínimo, ok? Então, acho que por hoje é só. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Se você aprendeu alguma coisa comigo, você pode curtir a página do Facebook, Dicas de Programação, se inscrever no nosso YouTube, que é Dicas de Programação também. Vou deixar o link na descrição aqui deste vídeo. E tem também o nosso Telegram,
Eu deixei aqui o Telegram, mas eu não mostrei muito tempo. Eu vou pôr aqui de novo, tá? Então, se você quiser se inscrever no nosso Telegram, basta acessar esse endereço. Olha só que legal, HTTPS. Aqui a gente tem o endereço do servidor e aqui qual o recurso que eu quero. O recurso que eu quero acessar nesse servidor é o grupo do Telegram do Dicas de Programação. Então se inscreve lá no Telegram, porque é onde eu posto várias coisas durante o dia. É muito mais fácil eu pegar o celular e gravar um áudio, gravar um vídeo, escrever um texto como se fosse um WhatsApp. Seria um contato muito mais próximo. Se inscreve lá. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.